(1911). O engenheiro Frederick Taylor publica um livro com novas ideias sobre a administração de empresas e fábricas. Boas ideias, de fato, para aumentar a produtividade. O principal objetivo da administração deve ser assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Se é exato este raciocínio, conclui-se que o objetivo mais importante de ambos, trabalhador e administração, deve ser a formação e aperfeiçoamento do pessoal da empresa, de modo que os homens possam executar em ritmo mais rápido e com maior eficiência os tipos mais elevados de trabalho, de acordo com suas aptidões naturais. Esses métodos revolucionários de Taylor foram a inspiração para a criação da linha de produção, que, de fato, aumentou muito a capacidade das fábricas de produzirem tudo. E essas lições de administração são aprendidas e seguidas até hoje. Quando você está num processo em que existe dominados e dominadores, o dominador coordena o trabalho do outro. Controla, na verdade, o trabalho do outro. O que nós temos hoje numa sociedade como a nossa. O nosso tipo de sociedade é uma sociedade capitalista. Ela é produzida a partir da produção do capital, do uso do capital. O dinheiro que compra meios de produção e compra aquilo que eu chamo de esforço humano coletivo, mas tecnicamente nós diríamos força de trabalho. Veja, os objetivos são do capital, ou do proprietário do capital, porque os meios de vida, as condições objetivas de vida estão nas mãos de uma minoria, daqueles que são detentores dos meios de produção. A escola pública também se encontra impregnada pela lógica da organização capitalista do trabalho. Por isso mesmo é que Ford e Taylor são referências, né? De como é que você vai organizar o tempo, acima de tudo, e o espaço, nas fábricas / nas escolas, né? Para que haja uma maior produtividade, né? Esse viés da nossa origem, eu diria que ele continua nos infernizando até hoje, né? Ele atravessa as teorias e, acima de tudo, as práticas educacionais e as práticas de administração escolar, né? Em todos os níveis, né? Das escolas de educação infantil às universidades. Espera! As escolas não existem para serem administradas ou inspecionadas. Elas existem para que as crianças aprendam. Diferentemente de pregos e parafusos, os alunos sentem e falam, colocando a organização escolar em posição diferente em relação às demais. A fábrica de parafusos está preocupada com objetos, produz objetos. A escola não. A escola lida com seres humanos. Administração escolar e pedagogia não se separam. Administração escolar e o currículo e o cotidiano da escola não se separam, porque às vezes há uma separação, que essa é uma área, aspas, administrativas, e o resto é, aspas, pedagógico. Uma escola não é apenas diferente de uma empresa, porque as empresas são diferentes entre si. Uma fábrica de sapato é diferente de uma fábrica de televisão. Percebe? Mas ambas têm um objetivo, que é o lucro. O que distingue uma época econômica da outra é menos o que se produziu do que a forma de o produzir.
No processo capitalista de produção, o processo de trabalho só se manifesta como meio, o processo de valorização ou a produção da mais-valia como fim. Abram alas. Chegou o Capital, de Karl Marx. E sim, vivemos no modo capitalista de produção. Tudo vira produto e tudo pode ser vendido. E a escola não produz conhecimento? Conhecimento é produto? E se o é, a escola é uma empresa? Cá do Brasil e do mundo da administração escolar, que venha José Quirino Ribeiro. A escola é grande empresa enquanto visa atender clientela de milhões, reúne grupos de trabalhadores, exige financiamentos astronômicos, exige produção de massa, alta produtividade para atender às mais variadas exigências do mercado social, com o qual tem irrevogáveis compromissos de fornecimento a tempo, a hora, em quantidades e qualidades que exigem técnicas complexas. Marx diz que, para a lógica capitalista, tanto uma escola quanto uma fábrica de salsichas servem para o mesmo fim: produzir a mais-valia, o lucro. E se tanto faz a natureza do negócio, o perfil do bom administrador é sempre o mesmo: enriquecer o empresário. O mestre-escola é trabalhador produtivo se ele não apenas trabalha a cabeça das crianças, mas extenua a si mesmo para enriquecer o empresário. O fato de que este último tenha investido seu capital em uma fábrica de ensinar em vez de numa fábrica de salsichas não altera em nada a relação. E aí tem um princípio básico da administração, que é o seguinte: se a administração é mediação, então os meios têm que estar adequados aos fins. A gente não vai pescar com uma metralhadora, e nem a gente vai para a guerra com uma vara de pescar. A gente tem que usar os meios adequados. Na empresa capitalista, por exemplo, é plenamente adequado à sua racionalidade e à sua eficiência que o proprietário dos meios de produção domine o trabalhador. Não há nada contra. Pelo contrário, se ele não dominar, ele não consegue o seu lucro. Por quê? O objetivo dele é o lucro. E quem se aproxima na apropriação científica do que seja o lucro, sabe que o lucro é um excedente do valor produzido pelo trabalhador. A pergunta que deve fazer é a seguinte: é possível essa lógica na escola? É possível alcançar o objetivo educativo dominando o trabalhador? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E aí eu vou chegar à conclusão que é o seguinte: não é possível. Não é possível nem em termos políticos, porque não é aconselhável, não é ético fazê-lo, e nem em termos técnicos, porque você tentando fazer isso, você não consegue fazer nada. Numa fábrica de sapatos se produz calçados, mas está ao mesmo tempo se produzindo valor, que vai dar o lucro. Na escola o que nós queremos produzir? Lucro? Não. Especialmente se é pública. Que o que você quer produzir ali, eu digo de cara, você quer produzir um ser humano histórico. Fazer parafusos e salsichas não é o mesmo que formar personalidades. Formar um sujeito histórico, como disse Paro, remetendo-se a Vygotsky, que por sua vez inspirou-se em Marx. Agora, o que existe de administrativo no processo de formação de um sujeito histórico? O que existe de administrativo na educação é a capacidade de conviver com o outro democraticamente. Isso é conteúdo da pedagogia, já está na pedagogia. Percebeu? O mais importante do administrativo já está na pedagogia. A mesma compreensão de como se colocar a serviço da educação, assumindo uma postura dirigente e não dominante, orientará o trabalho do administrador escolar. Trata-se de alguém que dirige o esforço coletivo dos professores, orientando-o para um fim comum, ou seja, o domínio do saber escolar por parte dos alunos. O administrador escolar é, assim, alguém que está a serviço do serviço que os professores prestam aos seus alunos. Realmente a gente defende que sejam exatamente um educador e não um administrador de empresas, por exemplo, quem seja o diretor de uma escola. Eu, particularmente, acho que nada como um professor para dirigir uma escola.
Pontuando, escola não é empresa. Educadores não são gerentes. Conhecimento não é um produto material. Em termos políticos, a escola tem objetivos antagônicos ao da empresa. A empresa tem o objetivo de alcançar o lucro, apropriando-se. A empresa é capitalista. Você pode pensar numa empresa que não se apropria, é diferente. Apropriando-se do excedente, quer dizer, explorando a força de trabalho. A escola não. A escola é o contrário disso. O trabalhador, ele é alguém livre e autônomo que propicia condições para que o outro, o sujeito, seja livre e autônomo, seja sujeito. Uma escola, qualquer que seja, existe para elevar seus alunos. Uma escola pública também é isso, mas é mais que isso. Uma escola pública é mais do que uma escola privada, porque os trabalhadores que se reúnem em seu interior não têm apenas que produzir passagens que signifiquem elevações individuais. Eles têm que produzir, individual e coletivamente, a grande passagem do direito postulado à realização efetiva da educação popular. Nesse sentido, ela é única. Apenas ela se incumbe de pensar e realizar a educação do conjunto da população, de conceber e promover a materialização do interesse coletivo.